Olá, malta, bem-vindos a mais um episódio do Lugar de Leão. Estamos de volta com as nossas tradicionais antevisões, aqui do clássico contra o Futebol Clube do Porto. Desta vez temos mais um convidado especial, o nosso amigo André. Já tivemos outros convidados, como o Monteiro. Desta vez temos o André, para variar um bocadinho, e trazer também aqui o nosso amigo portista e dar a sua opinião sobre o momento delicado e também a sua previsão sobre o jogo. E começamos precisamente por ti, André. Se queres apresentar-te, falar um bocadinho sobre ti, e sobre como é que és adepto do Porto sem ser portista de cidade, digamos assim, sem ser tripeiro, Ok, bem, geograficamente. olá pessoal, agradecer também desde já o convite. Sou o André, conforme o Tomás disse, tenho 26 anos, portanto já vivi algumas conquistas importantes do Porto. Na verdade, é uma história curiosa porque minha família é toda do Benfica, mas eu logo desde pequeno decidi que do Benfica não queria ser. Então lembro-me bem, Pois, pá, aí com uns 5 anos dizer, pá, eu não gosto do Benfica, eu não gosto do Benfica, e os meus pais acharem que era assim uma coisa de miúdo, porque o Benfica não estava muito bem. É assim, também eles não tiveram muita sorte porque me ofereceram uma camisola do Argel, né? Não é a melhor maneira de convencer um miúdo a ser do Benfica. Mas pronto, e foi aí, pá. E depois do nada comecei a dizer que era do Porto. Os meus pais achavam que era uma coisa que ia durar uma semana e durou até hoje e vai durar para sempre. É basicamente ok. isso. Ok, pá, olha, fizeste bem não ser do Benfica, mas falhaste um bocado ao lado. Foi quase, foi quase. Para a próxima Yeah. sai melhor. Ok. André, tu acho que tu tinhas um canal no Twitter, não sei se ainda mantens. Uma Tive conta. uma, sim, tive uma página durante uns tempos, já não mantenho, sim, chamava-se Titular Indiscutível. Ainda está ativa, mas com conteúdos um bocadinho desatualizados, em que fazia Ah, umas análises. Foi na altura em que estava a frequentar a pós-graduação em jornalismo desportivo, e tinha a página, entretanto, não tem estado ativa. ok, ok, muito bem, obrigado, André. Já voltamos a ti. Mas antes de passar a palavra aqui aos meus colegas, dizer-te que sempre que nós fazemos uma antevisão com um convidado, o Sporting tem um resultado muito positivo. Nunca falhou, portanto, obrigado pela tua presença e garantiste uma vitória aqui para o Sporting. Obrigado, André. Diogo, tu que vais comigo e com o Afonso ao Estádio do Dragão, esta sexta-feira, começo por ti para fazer aqui uma pequena, previsão. Não precisa dizer já o resultado, mas o que é que estás à espera deste jogo, tendo em conta também os nossos atuais momentos do Porto e do Sporting. Sim. Estou à espera de um jogo muito difícil, porque já se sabe que ir jogar ao Dragão é sempre jogos difíceis, ainda para mais o momento que o Porto está a viver, em que este jogo para eles pode ser o ponto de viragem. Se ganhar a um rival direto, acho que é um ponto de viragem para qualquer equipa e acho que este jogo eles vão encarar como se calhar se fosse o jogo da época e nós também, porque acho que o Sporting, se ganhar este jogo, não digo carimbo ao campeonato, mas estamos muito bem encaminhados para vencer o campeonato. Portanto, acho que este jogo vai ser muito disputado, muito difícil e sabendo bem o momento do Porto, acho que o Sporting tem tudo para poder aproveitar e ganhar o jogo. Mas cabe agora ao Rui Borges decidir quem é que são os melhores jogadores a jogar o jogo. Mas estou confiante, acho que temos de ganhar, sabendo sempre que vai ser um jogo muito difícil, apesar do momento do Porto. Partilhas da mesma opinião? Sim, é assim, eu olho para o momento do Sporting, fazendo só pronto, uma breve introdução. Acho que todos sabemos que o Sporting está em primeiro lugar. Neste momento tem 6 pontos de vantagem para o Benfica e tem 9, não, Oi. 8 para o Porto. Exato. 8 para o Porto, o que é uma situação claramente muito favorável indo ao Dragão. No ano passado foram menos 18, mas pronto, também foi numa fase mais avançada do campeonato. O Porto também vinha de uma altura atribulada, foi na altura das eleições também. Agora, temos um Porto que já trocou de treinador, tal como o Sporting, apesar deste treinador ser bastante mais recente. Está a introduzir um estilo de jogo que a verdade é que, na minha opinião, não se enquadra muito bem com o tipo de jogadores que ele tem neste momento, principalmente com os defesas. Acho que é bastante difícil. O Ruben Amorim passou pelo mesmo. O Ruben Amorim, tal como o Anselmi, também pegou assim na segunda metade do campeonato e a verdade é que o Sporting acabou por ficar em quarto lugar. Não sei se vai acontecer o mesmo com o Porto, não estou a dizer isso aqui, mas sei que demora muito tempo a mudar o sistema assim e principalmente quando temos alguns jogadores que se calhar não têm essas qualidades ou essas características, por assim dizer, como vimos no jogo contra o Rio Ave, que um dos jogadores, dos defesas do Porto, acabaram por falhar bastante. Portanto,
Ainda assim, não acho que nada que vai ser um jogo fácil. Como o Diogo estava a dizer, é sempre difícil ir ao Dragão. Nós no ano passado, apesar de termos os tais 18 pontos de vantagem, acabou por ficar empatado 2-2 e tivemos a perder e só em 2 minutos é que conseguimos mostrar se calhar o Sporting do ano passado. Portanto, a verdade, não sei se o Diogo disse, mas não ganhamos lá há 9 anos. Não é uma Tinha estatística deixado isso para o nada, vlog. Sim. não é Yeah. uma estatística nada positiva para o nosso lado também. Portanto, acho que é importante respeitar o adversário, tentar ser forte naquilo que nós somos fortes e tentar ir buscar os 3 pontos. Pronto. Sim. Há 9 anos, quando ganhámos no Dragão, 3-1, se não me engano, tínhamos o Bruno César, e o Porto tinha o Casilhas, portanto, onde é que isso já lá vai? André, tu és um grande fã de desporto, de todos os desportos, praticamente. Acho que não deve haver nenhum desporto que tu não sigas, até cricket, ou uma coisa assim. Mas pronto, deves também acompanhar naturalmente o Porto melhor do que nós. Portanto, dá-nos aqui a tua opinião sobre a forma como o Porto está a jogar, também a contratação do novo treinador, Uhum. se achas que é de algum modo promissora. Força. Sim, ou seja, como disseram, este vai ser o terceiro jogo do Anselmo no comando do Porto. É uma contratação, e falo um bocadinho pelo universo portista, que deixa alguma água na boca, no sentido de ser um treinador com potencial, principalmente em termos de comunicação. Notas que há uma quebra grande com o que havia antes. Ele tem sido muito comparado ao Ruben Amorim. Acho que mais pelo perfil em termos de idade e pela questão dos três centrais do que propriamente pelo depois a maneira de jogar e mesmo pela maneira como vive o jogo, que é um bocadinho diferente. Essas comparações são sempre um bocadinho forçadas, mas pronto. Em termos de estilo de jogo, eu concordo que talvez principalmente o setor defensivo do Porto não sejam, em termos de características, os mais preparados para jogar naquele sistema, um sistema que exige muita construção a partir de trás. Tanto que no primeiro jogo tivemos o Eustáquio a jogar no meio dos centrais, e houve uma vontade maior para sair a jogar. No último jogo, com o Rio Ave, já não foi bem assim, e quer o Neuan Pérez, quer o Otávio tiveram erros mais graves. O Otávio, que não joga contra o Sporting porque levou o quinto amarelo, também é importante referir isso. Portanto, há aqui algumas dúvidas também para perceber de que forma é que o Porto vai abordar o jogo. Ou seja, sabemos que este tipo de jogos são sempre jogos muito específicos, em que uma equipa muitas vezes está pior, mas pode surpreender. A posição em que o Porto está foi a posição em que muitas vezes o próprio Sporting jogou contra o Porto em alguns anos, e muitas vezes o Sporting acabava por ganhar, principalmente em Alvalade, que o Porto sempre teve algumas dificuldades em ir ganhar Alvalade. Portanto, são sempre jogos aqui um bocadinho atípicos. O que é que eu espero do jogo? Não sei se é para falar já disso ou não. Claro, sim. Sim, Ok. sim, acho que vai ser um jogo disputado, obviamente. Não espero que hajam tantos erros defensivos como houve no jogo passado, porque acho que vai ser colocado um médio entre os centrais. Portanto, acho que isso para mim Não vai tem ser mal. pouco, até porque não há Otávio. Poderia jogar o Zé Pedro, não me parece que vá ser a opção. Portanto, acho que havendo um médio, não sei se já vai ser o Tomás, a nova contratação do Porto, a jogar entre os centrais, ou se vai ser o Eustáquio ou a Lavarela, isso não sei, mas acredito que não vai haver tantos erros. Acho que o Sporting neste momento é uma equipa, obviamente, no tipo de maturidade tática, no tipo também de rotinas e dinâmicas. O Anselmi também não teve muito tempo para trabalhar a equipa, porque no primeiro jogo só teve um treino aquisitivo e agora também poucos. Muito bem. Ricardo, e Diogo também podem responder os dois. O Porto acabou de ter aqui duas grandes vendas neste mercado, o Galeno e o Nico Gonzalez. Ahm, Foram muito boas vendas a nível financeiro, mas a nível desportivo podem ser baixas importantes. Vocês acham que isso de algum modo vai afetar o Porto, a nível desportivo, a nível para este jogo em concreto, ou não os vai afetar e estão tão bem preparados como se não estivessem vendido? É assim, sendo honesto, um clássico é um clássico, como o André estava a dizer. O Sporting também foi muitas vezes em situações de desvantagem e em termos de classificação no campeonato e conseguia vencer. Agora, é assim, para mim
eu faço logo a comparação com a venda do Mateus Nunes, naquele ano em que nós fomos perder por 3-0, uma goleada ao Dragão, logo na terceira ou quarta jornada, o que foi algo desse género, em que o Sporting faz um bom encaixe financeiro, se calhar algo bom para o projeto em termos de estabilidade financeira, mas em termos desportivos, sempre a ceder. O Galeno, neste momento, vinha a passar uns momentos mais difíceis pelo Futebol Clube do Porto. Lá está. Acho que também não é por ter falhado os 2 penaltis ou algo assim desse género, mas não tinha sido tão consistente. Também jogava muitas vezes o lateral esquerdo, se calhar uma posição onde ele próprio se calhar não se sentia tão à vontade. Mas o Porto faz um bom encaixe. Mas agora o Nico, sim, esse sim, eu acho que o médio, com muita criatividade, o médio que chegava, fazia muitos golos. O Vítor Bruno conseguiu tirar isso dele, chegava muitas vezes lá às zonas ofensivas, e acho que isso vai ser uma falha grande pelo lado do Porto. Por outro lado, e não quero já adiantar, mas também digo pronto, que o Sporting também com as lesões, o Victor foi gerido, não sabemos se vai jogar ou se não, portanto eu diria que ok, o Nico saiu definitivamente pelo Porto, não sabemos se o Victor vai jogar do lado do Sporting, isso se calhar será mais uma certeza, mas diria que em termos de comparação de importância para as duas equipas, acho que é um pouco semelhante. Sim, eu concordo com tudo o que o Ricardo disse. Acho que não tenho muito mais a acrescentar, sem ser que jogos como este, acho que obviamente que o Galeno e o Nico eram jogadores muito importantes no Porto, mas acho que isto são jogos em que os jogadores entram para dentro de campo completamente concentrados, ainda por cima o Porto está a jogar em casa com os adeptos que tem, acho que vão estar concentradíssimos, tanto como os do Sporting. É um jogo, pronto, é um clássico. Portanto, eu acho que isso não vai pesar muito neste jogo, mas se calhar no futuro da época do Porto, estas saídas do Nico e do Galeno possam ter um bocadinho mais de impacto, mas acho que neste jogo em si, acho que não vai ter esse impacto, porque o Porto também tem excelentes jogadores no banco e por isso acho que não vai ter grande impacto esta saída. Agora, se calhar, como foi a saída agora do Nico neste mercado de janeiro e o Porto não foi buscar nenhum jogador para o substituir já, se calhar pode ser. Pode haver se calhar alguma influência já neste próximo jogo do Sporting, mas isto são jogos, são clássicos, portanto acho que é esperar para ver. O Samu, eu sei que tu gostas bastante do Samu. O Diogo tem passado uma má fase, não tem marcado muitos golos. Achas que vai ser um perigo aqui para os centrais do Sporting ou podemos estar mais descansados? O Samu é sempre um jogador perigoso, é um jogador muito alto, forte fisicamente, corre muito, mas acho que o Diomande e o Inácio também são excelentes centrais e se estiverem concentrados, acho que têm tudo para parar o Samu. E o Samu também não tem estado, se calhar, no seu melhor momento no Porto, o que também podemos ganhar com isso, mas obviamente não podemos dar o mínimo espaço ao Samu, porque a qualquer momento ele pode marcar um gol. É sempre um avançado muito perigoso, tanto como o Gyökeres, e portanto, obviamente que eu acho que o Joker está no outro nível, mas o Samu também ainda é muito jovem e tem muito potencial. Mas sim, é sempre um avançado muito perigoso. Muito bem, muito bem. André, o ano passado nós vimos o Porto, que acabou por ficar em terceiro lugar, um Porto bastante fragilizado, a ganhar 5-0 ao Benfica em casa. Na tua opinião, quais são as chances de algo semelhante acontecer na sexta-feira? 5-0, 5-0. Acho pouco provável, acho pouco provável. É assim, lá está, nós já repetimos aqui, jogos assim, obviamente têm sempre aqui uma natureza um bocadinho diferente, e sabemos que há toda uma mística no Porto, do ADN Porto, não só contra o Sporting, talvez principalmente contra o Benfica, mas nesse tipo de jogos. Se bem que lá está, o ano passado nós tínhamos o Sérgio Conceição, que é um treinador que prepara muito bem grandes jogos. Portanto, não só em termos de clássicos, mas mesmo na Champions, sempre foi um treinador que, do ponto de vista tático, se calhar não lhe davam também o devido valor, não lhe davam, diga, a imprensa. É um treinador que prepara muito bem os grandes jogos e que preparava ao detalhe. Este ano, se formos a ver, à exceção da Supertaça, que é um jogo completamente atípico e não é repetível, a verdade é que a prestação do Porto em jogos grandes e na Europa não tem sido de todo a mesma dos últimos anos, ou seja, o Porto ano passado, apesar de ter feito uma temporada fraca contra equipas de nível médio-alto, não se bateu assim tão mal. E este ano há algumas dúvidas de perceber como é que isso vai acontecer, portanto,
perdemos contra o Benfica, perdemos com o Sporting também, e a Liga Europa não tem corrido da melhor forma. Acho muito difícil Um acontecer. playoff, pelo menos. Sim. Era o mínimo, era o mínimo aceitável, mas sim, havia o risco de não irmos. Acho difícil, mas acho que é perfeitamente viável uma vitória. Agora, se me perguntas se acho mais provável, não acho. Queria só adicionar uma coisa ao comentário anterior em relação ao Nico e ao Galeno. Acho que são perdas com naturezas um bocadinho diferentes. O Nico, obviamente, era o melhor jogador do Porto nesta fase, portanto, um jogador um bocadinho insubstituível em termos de características no atual plantel, principalmente em termos de transporte e em termos de passe. Não há nenhum médio no Porto com essas características. Portanto, acho que não só para este jogo, mas principalmente para o restante da temporada, acho que vai fazer falta. O Galeno não vivia um bom momento, fez ala, fez extremo, até acho que se calhar no sistema do Anselmi até era um jogador que poderia ter outro rendimento ao fazer a ala toda, se calhar até era um jogador que encaixava mais de caras nesse sistema do que outros que temos. Obviamente era um encaixe que não se poderia desperdiçar, mas é um jogador que nesse tipo de jogos, principalmente em jogos grandes em que há bastante espaço, ou tem tendência para ter mais espaço, era um jogador que poderia fazer a diferença e fez várias vezes. Portanto, o Nico se calhar mais falta para o resto da época do que propriamente para este jogo, o Galeno se calhar mais para este jogo do que para o restante da época. Ok, muito bem. Ricardo, queres arriscar aqui um 11 do Sporting? Não sabemos, aliás, deixa-me perguntar-vos, eu não tenho a certeza, que vocês sabem, mas o Gyökeres estará de volta? Ninguém sabe. O Rui Borges. Exato. É assim, Só amanhã que se sabe. Exato. Aquilo que o Rui Borges foi falar isso ao longo destas semanas foi que o Gyökeres e o Morita, neste caso os dois, era no dia a dia. Ou seja, consoante eles se sentissem. A verdade é que ele disse isso e eles falharam os últimos 2 jogos para o campeonato do Sporting. Ou melhor, falharam o jogo para o campeonato e o jogo para a Champions, nem sequer foram ao banco. Portanto, não sei se foram poupados, se eu senti que o resto da equipa dava conta do assunto. Não sei se realmente não estão aptos e honestamente vejo com alguma dificuldade eles passarem de 2 jogos em que não são convocados nem para o banco, passarem logo para titulares. Portanto, o Gyökeres ano passado também não foi titular no Dragão, não sei, por acaso, nesse aspecto estou um pouco receoso, mas eu posso já avançar aqui com o 11, como tu tinhas dito. E eu só perguntei porque diria que acho que influenciaria a todas as previsões, saber se um Gyökeres joga, se não joga, mais até do que o Morita. Se calhar, se me disserem que o Gyökeres joga, se calhar aposto numa vitória do Sporting. Se não, também fico mais receoso, digamos assim. Assim, diria que as únicas certezas que nós temos neste momento que não estão disponíveis são então o Sant Just, o Sant Just, o Sant Just. Pedro Gonçalves Claro. e acho que e o Jenny Catão. Neste momento acho que são os 3 jogadores do plantel principal. Mas portanto, partindo desse ponto, eu na baliza começaria claramente com o Rui Silva. Até agora tem feito boas exibições, já sofreu um gol, mas também não teve assim nenhum teste, pode ser contra o Porto. Espero que consiga uma boa exibição. Depois do lado direito, em princípio, já temos Eduardo Quaresma recuperado. Eu apostava honestamente um Eduardo Quaresma, apesar do Fresneda ter feito um bom jogo para a Taça da Liga. Apesar de não ter sido um bom jogo assim bem disputado das 2 equipas, o Fresneda cumpriu, portanto acho que ele seria capaz de cumprir, mas eu confio mais no Quaresma. Depois jogaria com o Diomande e com o Inácio, aí não há muito para onde ir. Também o Debast já está recuperado, mas ainda assim acho que estes 2 neste momento estão numa melhor forma. Jogaria já com o Mateus Reis na aula, ele se estiver disponível também para mim, tendo em conta que o Gênio está lesionado, jogava com o Mateus Reis na aula, e depois jogaria com o Kenda na direita, com o Maxi na esquerda. Acho que são neste momento os nossos melhores desequilibradores. Depois no meio jogaria com Ilma e Bragança, e se possível depois tirar o Bragança pelo Morita, tendo em conta que o Bragança não tem feito muitos minutos, e lá na frente a dupla Trincão e Gyökeres, que tem dado alguns resultados. Lá está, estou a apostar no Gyökeres, espero que esteja disponível, mas temos aqui algumas dúvidas neste 11, não é? A verdade é que o Quaresma, o Mateus Reis e o Gyökeres que eu meti aqui não têm feito muitos minutos nos últimos tempos, portanto é esperar para ver. Sobre a parte do Gyökeres não estiver disponível, irias com Arder Bragança ou Arder Trincão? Eu diria Harder Trincão, honestamente. Ok. Acho que o Trincão, se não foi gerido até agora, não é jogo para estar a gerir. Certo? Ok. Não, podia ter alguma questão da combinação das características do Arder versus do Gyökeres.
Uh, Eu percebo, Até mas porque eu acho que vimos neste muito da Liga Europa, se não me engano, da Liga dos Campeões, se não me engano. sim, assim, eu acho que neste momento, tendo em conta que o Morita pronto, imagino que não esteja 100% recuperado e portanto não consiga fazer os 90 minutos, eu jogaria com o Bragança no meio campo em vez do Bebast. Honestamente, acho que me dá mais segurança neste jogo contra o Porto e portanto o Trincão seria obrigado, digamos assim, obrigado a jogar na frente. Ok. Diogo, farias alguma alteração aqui ao 11 ideal do Ricardo? Se calhar só no lugar do Quaresma. Acho que vai jogar o Fresneda. Porque o Fresneda defensivamente nestes jogos, se calhar, apesar do Quaresma também é bom Compensa pelo gol? defensivamente, mas contra o Benfica ele passou um bocado mal defensivamente. Mas não sei, porque também veio de lesão e já não joga há algum tempo. Acho que este jogo tem que ser um jogador que já tenha mais ritmo de jogo e acho que o Quaresma não tem aquele ritmo de jogo para jogar este tipo de jogos. Portanto, eu provavelmente meti o Fresneda, apesar de não achar que ele seja nada outro mundo a atacar, mas pelo menos ele defensivamente tem cumprido mais ou menos. Mas de resto acho que mantinha mais ou menos. Acho que também apostava no Matheus Reis a defesa esquerda. Os centrais também foi mais ou menos o que o Ricardo disse. Agora no meio campo não sei, eu acho que se o Morita estiver disponível, eu acho que ele vai jogar com o Morita. Ele vai jogar com o Morita e com o Yilmaz e Trincão e Jokeres na frente com o Kendi e com o Araújo. Acho que o Bragança se calhar vai para o banco. Porque o Bragança também não tem estado no seu melhor momento no Sporting e se o Morita estiver disponível, acho que para mim é titular e depois na segunda parte é substituído e entra o Bragança fresco. Portanto, era só mais ou menos aí que eu mudava. De resto, acho que concordo em tudo. O Jokeres e Trincão na frente. E sim, foi Silva na baliza. Muito bem, claro. André, olha, vou também perguntar aqui qual é o 11 que apostas do Porto. Mas digo-te já que eu já disse aqui alguma vez isso no podcast, mas eu nunca lembro de um Porto assim com jogadores tão pouco conhecidos e com nomes tão pouco sonantes. Pronto. Ainda sou do tempo daquele Porto de Falcão, Ramas Rodrigues, um Hulk. Jackson Martínez, um Hulk, que são jogadores que até hoje nos ficam na memória. Acho que não há de ser um Galeno ou um Otávio, nem um Eustáquio até que nos vamos lembrar deles como jogadores do Porto daqui a alguns anos. Não sei se também partilhas da mesma opinião, como adepto do Porto, e se vês que realmente se está a perder algum tipo de mística. Sim, há um claro decréscimo de qualidade, ou seja, isso não é uma questão de opinião, é uma questão factual. Quando olhas para o plantel do Porto de há 10 anos, ou até há menos, e acho que faltam, sobretudo ao nível dos desequilibradores, acho que se nota bastante a diferença. Em relação aqui ao 11, é muito difícil de fazer uma previsão e nisso é mais fácil prever um bocadinho o 11 do Sporting, porque já tem aqui alguma continuidade do que propriamente o 11 do Porto. Ao nível de ausências, a principal ausência, portanto, para além do Otávio, pela questão dos amarelos, é a questão do Martim Fernandes na direita que está lesionado, portanto, na baliza Diogo Costa, certamente. Depois, logo no eixo central, já há bastantes dúvidas, porque o último jogo deixa um bocadinho a desejar nesse sentido, mas o Tiago Jaló acredito que joga certamente, o Neuen Pérez também por exclusão de partes, e depois quem será o terceiro central já deixa algumas dúvidas, poderá ser o Eustáquio, poderá ser o Tomás Pérez, eventualmente seria uma surpresa, mas acredito que sim, portanto vou arriscar e dizer que sim, que ele vai lançá-lo no clássico. Depois Alan Varela, Eustáquio, portanto com o João Mário na direita, o Moura na esquerda, e depois também os dois que jogam atrás do Samu deixam algumas dúvidas, porque o Fábio Vieira era um jogador com bastante expectativa, e é um jogador que em jogos grandes tinha tendência para resolver, inclusivamente contra o Sporting, fez também alguns bons jogos na primeira passagem pelo Porto, mas sabemos que tem sido aqui um bocadinho intermitente. O Mora tinha perdido um bocadinho de espaço em relação ao mês de dezembro, mas foi sem dúvida o melhor em campo no Porto no último jogo, até estranhei um bocadinho a substituição prematura, portanto acredito que o Mora jogue, e depois há algumas dúvidas se jogará o PP, se jogará o Fábio Vieira. Os treinadores do Porto têm tido alguma relutância em colocar o Mora juntamente com o Fábio Vieira. É algo que, a meu ver, eu testaria, porque acho que beneficiaria em termos de criatividade e de sinergias, portanto, não sendo talvez o PP, que está num período de forma completamente aterrorizador. O último jogo contra o Sporting que o PP faz é uma grande prova disso, mas talvez o PP atrás do Samu. Sei se ele chegou a ter algum tipo de sanções, o PP, pela aquela questão do post no Instagram.
Sim, Como é que isso foi um foi com outro pouco. treinador, mas Sim, foi um pouco contestado, porque não se percebeu muito bem e acho que, na minha opinião, foi um bocadinho mal gerido, porque ele faz essas declarações e a verdade é que no jogo seguinte é titular. Uh, e após esse jogo, portanto, na altura com o treinador interino, o Vilas Boas falou depois do jogo, foi ele que deu a cara na conferência de imprensa, e na altura disse que o PP ia ter um processo disciplinar. Logo aí já é um pouco estranho, não é? Porque anuncias que o jogador vai ter um processo disciplinar quando o jogador acabou de jogar a titular e o acontecimento foi prévio ao jogo, é um bocadinho estranho. E a verdade é que depois, nos jogos seguintes, salvo erro, no jogo seguinte ele não foi titular, mas esteve no banco, portanto ele até agora não teve fora da ficha de jogo nenhuma vez, portanto não se percebeu muito bem que tipo de processo disciplinar é que ocorreu. O Vilas Boas disse que o houve, mas de forma palpável não vimos nada. o processo disciplinar foi alivado. Não quer dizer, um processo disciplinar não quer dizer que seja Sim, talvez, punido lá fora. Uma mas é um pouco investigação. estranho, é uma situação um bocadinho estranha. Pode ter sido multado também, só em questões Sim, financeiras. também, Talvez, também serve, sim. talvez. Pessoal, pronto, eu sei que queria só especular aqui um bocadinho no final. Pode ser também outra vez para começar por ti, André. Se achas que uma vitória do Sporting arreda completamente o Porto da luta pelo título, ou se por outro lado, se o Porto conseguir ganhar, volta a ter algum tipo de chances de ganhar este campeonato? Assim, se o Sporting ganhar, acho que o Porto fica virtualmente excluído do título, não é? Até porque tem a possibilidade de ser ultrapassado pelo próprio Braga, que está atrás, e há pouco falavam que no primeiro ano do Amorim o Sporting ficou em quarto, é uma realidade que pode acontecer ao Porto, apesar de ainda haver bastante campeonato pela frente. Um, Acho que sim, acho que uma derrota do Porto tira mais o Porto do título do que propriamente dá o título ao Sporting, porque ainda há o Benfica nas contas. Um, com uma vitória, mesmo com uma vitória, estando a 5 pontos, não é propriamente fácil, e a verdade é que, apesar do Porto ter um calendário mais fácil, o Porto não tem de todo o plantel que o Sporting e o Benfica têm, principalmente em termos de segundas linhas. Portanto, acho que o Porto tem que, obviamente, um clube como o Porto tem que pensar sempre em ser campeão, mas acho que na verdade o foco já está mais no assegurar a Champions, que é um objetivo praticamente tão importante como ser campeão, principalmente para um clube exatamente com a situação financeira do Porto. Portanto, acho que mais do que esse foco está em não deixar fugir o segundo lugar nesta fase. Mas o Sporting parte como claro favorito. Isso não é assim, claro favorito. Obviamente num clássico nunca pode ser, né? Mas em termos de jogo jogado, e se o jogo fosse em Alvalade, diria que sim, que claro favorito. Como joguei no Dragão, vou colocar 55-45. Exatamente. Olha, Diogo, eu não quero estar aqui a relevar nada, mas tu no nosso grupo disseste que se ganhássemos éramos campeões, portanto, ainda partilhas dessa opinião? Eu, par- não quero estar a agueirar nada, mas não vou dizer que somos campeões, mas que está muito bem encaminhado, porque o Sporting, esta é uma das deslocações difíceis que o Sporting ia ter nesta segunda volta, e se conseguimos ganhar no Dragão, acho que, obviamente que isto é jogo a jogo, mas era uma vitória muito importante e eram 3 pontos muito importantes, portanto, não digo que somos campeões, mas estava muito bem encaminhado, apesar do Benfica também estar muito forte e reforçou-se muito bem, mas acho que jogo a jogo nós íamos conseguir ganhar. Mas queria só realçar aqui uma coisa que não foi dita. Quero só também ah, destacar a Dina, que disse nos comentários, adivinhou o árbitro que ia apitar este jogo. Não conseguir, mas força. Sim. Não, Podem queria já voltar. realçar que o João Pinheiro é o árbitro do jogo. Já é um árbitro conhecido pelos sportinguistas, pelo menos, porque já foi um árbitro bastante habilidoso contra nós, e especialmente nos jogos contra o Porto, em que pronto, tomou assim umas decisões um bocado duvidosas contra nós. Não quero estar aqui a dizer que vai ser um fator que nos vai desfavorecer no jogo, mas acho que espero que não tenha influência, mas acho que isto só realça que o Sporting vai ter mesmo que entrar com tudo e sabendo que este árbitro é bastante habilidoso. É só isto que eu quero dizer. Vai ficar alguma coisa a acrescentar? Sim, tenho uma pergunta para o nosso convidado, para o André. Eu posso já responder. Pronto, vai ser uma pergunta que também quero fazer a todos, mas começo pelo André, que é:
André, qual é o jogador que te entusiasma mais do lado do Porto e que tu esperas, metes mais confianças de que pode brilhar neste jogo? E qual é que é o jogador que te assusta mais do lado do Sporting? Ok. Em termos de confiança, o Mora, eu acho que o Mora dá uma projeção ofensiva e de talento, principalmente com a falta de desequilibradores que eu falei há pouco, que o Porto não tem, principalmente na quebra de forma do Fábio Vieira. No Sporting é um bocadinho difícil de fugir ao Gyökeres, não é? É um bocadinho. Mas pronto, para não dar a resposta óbvia, eu acho que sim, eu acho que o Kenda é um jogador que pode também desequilibrar, e acabei por escolher os mais novos de cada um, principalmente à direita com a lesão do Génia, que eu acho que o Kenda acaba por render mais a partir da direita, portanto destacaria esses dois. Ok, Diogo, Tomás, eu posso ficar para o último. Mas jogadores do Porto ou jogadores do Sporting? Então, o jogador que te entusiasma mais do Sporting, tu achas que pode fazer a diferença neste clássico, e depois o jogador que mais te assusta do lado. Ok. Pá, pronto, também vou tentar fugir um bocadinho óbvio, tirando o Gyökeres, que já resolveu o clássico deste ano e do ano passado também. Ele gosta bastante de marcar ao Porto, aparentemente. Ahm, Diria que Yulman, comparando aqui com o jogo que fez em Braga, por exemplo, não só pelo gol, mas por toda a atitude que teve em campo, fez um jogo enorme. E também contra o Benfica, que foi o melhor em campo, apesar de terem dado o prémio a outro jogador. Ahm, Acho que é um jogador com muita personalidade para este tipo de jogos. Claramente enverga bem a braçadeira de capitão. E como é um jogo vai ser muito difícil, um ambiente muito difícil na Estádio do Dragão, possivelmente polémico, muito tenso, acho que o Yulman vai conseguir ali aguentar o barco e vai conseguir segurar emocionalmente a equipa, como faria o Coates. E isso pode ter tanta importância como os gols do Gyökeres, por exemplo. Eu, E E quem é que não, te Tomás, assusta mais? exato, quem é que te assusta mais? o que me preocupa mais Porto. do Do Porto. Porto. Lá está, eu não conheço assim, muito a fundo o plantel do Porto. Eu gostava até do Nico do Gonzalez, que acabou por sair, portanto se não será ele. O Samu tem dado em baixo de forma, apesar de ser sempre um perigo. Eu acho que os centrais do Sporting não podem mesmo vacilar, e o Sporting também tem sempre azar, que basta dar um mínimo de espaço, é logo gol. Viu-se no jogo contra o Farense, fizeram um remate a baliza e um gol. Dito isto, se calhar o Mora, precisamente. Eu gostei dele no jogo da Taça da Liga. Foi muito perigoso da parte do Porto contra o Sporting. E pá, era um jogo perfeito para um miúdo assim marcar. E é perfeitamente possível, portanto, diria que é ele. Ademais que o próprio Samu, acho que ele pode agitar e magoar-nos bastante. Sim, acho que o jogador que me entusiasma mais no Sporting para ganharmos este jogo é o Gyökeres. Não vou fugir muito a isso, acho que de facto é um jogador de classe mundial que eu admiro bastante no Sporting e acho que é sem dúvida o elemento que pode fazer a diferença neste jogo. Se jogar, claro. E do Porto, o jogador que me assusta mais, acho que também neste momento não há grandes dúvidas, é o Moura. É um miúdo de 17 anos que tem uma qualidade acima da média e que também teve bastante inspirado no último jogo com o Rio Ave. Só falta mesmo o gol. E acho que nestes jogos grandes é um jogador que pode fazer a diferença, quer em passe ou com remates colocados. Acho que é muito perigoso e de facto é o jogador que me assusta mais do Porto neste momento. Ok, eu pego, pronto, tu terminaste. Para mim, realmente, acho que, olhando também para aquilo que foi a meia-final e para aquilo que tem sido o Porto nos últimos tempos, onde realmente falta alguma criatividade, o Moura é realmente quem se destaca no meio desses jogadores todos, apesar de ter 17 anos. Acho que eu gosto da maneira como ele parece que não joga pressionado, ele faz o que quer, ele brinca com as defesas e realmente também acompanhei um pouco, não totalmente, mas acompanhei um pouco aquilo que foi o jogo do Porto em Vila do Conde. E o Moura, na primeira parte, podia claramente ter marcado 2 gols à vontade, na minha opinião. Só faltou mesmo a finalização, como estava a dizer. Portanto, sim, acho engraçado também que todos dissemos que, ok, que o Samu está a atravessar se calhar um período não tão Sim, bom, neste momento. mas acho engraçado que falámos todos sobre o mesmo jogador. Mas sim, do lado do Sporting, para também fugir um pouco ao Yulman e ao Gyökeres, obviamente, eu digo já que, há pouco como disse,
acho que o Rui Silva, sei lá, acho que o Sporting E Silva, Rui pode Silva. beneficiar muito diz? O Rui Silva. essa é fora da caixa, tem que dar os parabéns. Não, é fora da caixa, mas eu digo que eu acho que pode ser mesmo um fator de diferença. Ainda há pouco Sim. estava a ver o jogo do ano passado, a ver os highlights contra o Porto, e acho que é o segundo gol do Porto que surge de um passe do Israel que é, sei lá, mete uma bola a queimar no Diamante, que a bola nem lhe chega aos pés e é roubada pelo Francisco Conceição, se não me engano. Ou se calhar o segundo gol, já não sei, mas só sei que acho que um guarda-redes faz mesmo muita diferença e tem feito diferença no Sporting, principalmente nos jogos grandes, onde se calhar as equipas adversárias têm mais oportunidades e depois o nosso guarda-redes E às vezes pressionam mais. Na própria Supertaça, tivemos o Kovacevic que teve culpa Sim, para aí em 2 golos, mais ou menos. Portanto, e mesmo na final da Taça de Portugal ano passado, ok, que nós estávamos literalmente com os nossos dois guarda-redes titulares, estávamos dois lesionados, mas mesmo o Diogo Pinto, pronto, tem o azar, faz o penalti e acaba por dar a vitória ao Porto. Portanto, eu estou entusiasmado para ver aquilo que o Rui Silva pode dar neste clássico. Principalmente no controle da profundidade em relação ao Israel, nota-se muita diferença, sem dúvida. É E isso. com os pés também Sem O dúvida, sim. Israel era 2 troncos que tinha ali nos pés. agora falta ver entre os postos. Pronto, o Sporting tinha estado até muito bem defensivamente e tem concedido poucas oportunidades aos adversários. Tanto que não vimos praticamente nenhuma defesa ainda do Rui Silva, tirando um lance em fora de jogo no último jogo. Mas de resto, ainda estamos para ver como é que ela é entre os postos. Também pode fazer a diferença, não é? Um remate do Samu, ou assim. Eu queria Uh, só adicionar uma coisa em relação ao SAMU, claro. já foi um nome que fomos tocando um bocadinho ao longo do episódio, principalmente aqui ao nível da forma mais recente dele. O Samu é um jogador, e mais uma vez, quando ele chegou, houve algumas comparações com o Gyökeres, obviamente exageradas, mas por serem dois jogadores muito físicos, dois jogadores com uma capacidade física muito acima da média da Liga Portuguesa e com impacto imediato ao nível dos golos. Mas há uma grande diferença do Gyökeres face ao Samu, para além da qualidade, que é a capacidade de ser autossuficiente. E o Samu não é capaz de ser um jogador autossuficiente. Muito dificilmente o é. Ou seja, é um jogador que precisa que as bolas lhe cheguem e é um jogador que precisa de ser apoiado para que realmente consiga ter impacto, ao contrário do Gyökeres, que é um jogador que mais rapidamente consegue decidir um jogo por si só. Portanto, eu acho que o Samu, e obviamente um jogo contra um grande, pode sempre haver um espaço nas costas em que ele galga 20, 30 metros e marca um golo. Ou seja, lance um bocadinho mais fora daquilo que é o controle, mas dentro de uma norma tática do jogo, acho difícil o Samu ter impacto se não for, lá está, por uma ação super fora da caixa do Mora ou disruptiva por parte de Fábio Vieira, etc. Se comparar um bocadinho, se calhar, o Arda, então, nesse aspecto, se calhar, não em termos tão físicos, mas o Arda também é um jogador que precisa de ser muito servido, ao contrário do Gyökeres. Não, ele marcou agora um gol nos últimos jogos, um em cada jogo. Mas precisa de ser muito servido, precisa de várias bolas, precisa de muito apoio dos outros colegas, coisa que o Gyökeres, de cara, não precisa, consegue segurar melhor as bolas, e é ele que vai apoiar a restante equipa. O Arder é ao contrário. Se calhar vejo aí uma pequena comparação. Sim, o Arder também teve a questão de, obviamente tinha aqui alguma falta de confiança e nisso o gol com o Bolonha também lhe deu a confiança Sim. e notou-se até no último jogo que ela já estava um bocadinho mais leve. Sobre o Samu ainda há outra questão, que é perceber um bocadinho de que forma é que ele vai encaixar no sistema do Anselmi, que pede apoios frontais aos avançados, que pede que os avançados joguem também portanto, de costas para a baliza, em apoio, e não são tantas características do Samu, que obviamente é um jogador muito mais de receber a bola em profundidade e de aparecer. Portanto, tenho também algumas dúvidas de perceber ao certo o que é que o Anselmi vai pedir ao Samu e de que forma é que também vai utilizá-lo neste jogo. Bem, já na altura das previsões, então, costumamos sempre fazer previsões exatas e concretas sobre o resultado do jogo. E começamos, claro, pelo nosso convidado mais uma vez. André, consegue aqui arriscar num resultado exato? Como se estivesse 2-1, na Betclic. 1-2 no caso, 1-2. Acho que o Sporting pode 2-1 para o ganhar Sporting. Então, 2-1. Sim, acho que sim. ok. Diogo. Eu acho que vai haver golos dos dois lados.
porque o Porto em casa costuma sempre marcar golos e o Sporting também costuma de marcar golos. Mas vou dar, se calhar, o mesmo prognóstico que o André, também vou dizer 2-1 para o Sporting. Ok. Certo? Não digas 2-1 também. Não, eu não ia dizer 2-1, até porque, tendo em conta aquilo que eu disse há pouco sobre os jogadores que mais me entusiasmavam, de cada lado, eu acho que o Rui Silva vai fazer a diferença. E nós estávamos habituados nos nossos podcasts anteriores sempre a dizer que nós dávamos o gol de honra, tendo em conta os guarda-redes que nós temos na nossa baliza, que estávamos sempre a contar com um gol da equipa adversária. Espero que desta vez seja diferente, portanto, eu vou fazer duas previsões, se não sentirem que estou a ser injusto. Mas então, Portanto, obrigado, Rui. a minha previsão, ou seja, será sempre uma vitória do Sporting, pronto, estou algo confiante, mas seria um 2-0 caso o Victor Gyökeres jogue. Acredito que o Sporting consiga ter uma vitória um pouco mais controlada, mas apesar de tudo difícil, ou seja, um 2-0 também não uma diferença descomunal. Mas diria que sem Vitor acho que vai ser muito mais difícil e imagino um gol ao cair do pano para o lado do Sporting, espero eu. Portanto, 1-0 sem, 2-0 com. Ok. Bem, eu também ia fazer o mesmo tipo de previsão, portanto, um se jogar o Gyökeres e outro sem jogar. Se não jogar, sou um bocadinho mais pessimista. Acho que as exibições da equipa sem Gyökeres sempre foram muito, muito abaixo daquilo que podiam ser, apesar da vitória no último jogo, mas também era o Farense, com uma equipa claramente inferior à nossa. Por isso eu apostava num empate, se calhar 1-1, porque o Porto também, pronto, nestes jogos vem com tudo, vem com a raça do dragão mesmo, como eles dizem, e tem sempre muitas chances de marcar pelo menos um gol, portanto teria 1-1, sem Gyökeres e com Gyökeres. Aí é que dizia os 2-0, sim, porque o Gyökeres, apesar de tudo, não há defesa, mas quanto mais nós atacarmos, menos o Porto ataca e, portanto, as chances de sofrermos um gol também seriam menores, diríamos assim. Portanto, iria 1 sem Gyökeres e 2-0 com Gyökeres, exatamente. Muito bem, alguma coisa a acrescentar? Diria que não. Ok, André, queres deixar aqui uma mensagem final para os nossos ouvintes e eventualmente algum portista que nos esteja a ver? Mais uma vez agradecer o convite, mensagem para os portistas, vamos ter esperança que há de melhorar, pelo menos em relação ao mês passado, certamente há de melhorar. E pronto, e em relação ao vosso pessimismo quanto à possibilidade do Gyökeres jogar, eu tenho 99,9% de certezas que o Gyökeres vai jogar. Quanto ao Morita tenho um bocadinho mais de dúvidas, mas acho que o Vitor joga quase certamente. Acho que este é um jogo a jogo que o Rui Borges falou, era jogo a jogo até ao Dragão. A partir do Dragão é Vitor lá para dentro. Muito bem. Pessoal, obrigado mais uma vez então por nos terem ouvido. Obrigado, André, pela tua participação e em futuros clássicos esperamos também aqui a tua presença mais uma vez. Pessoal, deixem também as vossas previsões e os vossos comentários acerca deste jogo, importantíssimo para as contas do campeonato. Mais uma vez, espero que nos tenham gostado. Saudações, Laninas, e vemos no Dragão.